Bora lá, nação, analisar nesse momento as reações dos palmeirenses. O Veloso entrou em desespero com o Flamengo, hein? Mengão venceu por 2-0 o Palmeiras no Maracanã e o Flamengo conseguiu essa boa vantagem. Poderia ter sido mais, eu vou falar pra vocês, hein? Você viu o jogo? Saiu barato, hein? Era pra ter sido mais, saiu barato. O Palmeiras praticamente nem atacou no jogo todo, ficou recuado, entrou e praticamente não jogou. Vamos analisar nesse momento, deixa os créditos aí ao canal do Veloso, link na descrição. Olha, tá demais, hein? Deixa a sua risada nos comentários, vamos ir. Palmeiras que hoje perdeu pro Flamengo por 2-0, antes perdeu pro Vitória por 2-0 também, perdeu pro Fluminense por 1-0 no Rio de Janeiro, ganhou do Cruzeiro em casa por 2-0 e perdeu pro Botafogo por 1-0 no Rio de Janeiro. Então em 5 jogos, 1 vitória e o Palmeiras tomou aí 6 gols em 6 gols em 5 jogos e só fez 2. O Abel fala que o problema da equipe é que o ataque está pouco inspirado, mas a gente percebe que os setores não estão funcionando. Por quê? O Palmeiras faz poucos gols e toma muitos gols. Então aí você envolve já 2 setores. E claro, se toma muitos gols é porque o meio de campo também não está colaborando, não está funcionando. Então a gente vai debater muito esse momento do Palmeiras, que algumas decisões erradas do Abel também. O Abel que a gente sabe a trajetória, a importância e tudo que ele tem feito pelo Palmeiras, o técnico mais vencedor, né? Junto com o Brandão, são 10 títulos, vai completar 4 anos, mas algumas decisões do Abel também têm influenciado no rendimento do time. Por exemplo, o Abel, na última entrevista publicamente, isso já aconteceu outras vezes, é a segunda vez que o Abel faz isso. A primeira vez ele falou da garotada, que o time não está bem, ele vai para a imprensa e expõe um pouco o grupo, fala do grupo. E a gente sabe que hoje em dia isso não funciona. No outro momento ele fez isso, o Palmeiras estava numa sequência, se eu não me engano, no Brasileiro, de 9 jogos sem vencer, acho que foi no Brasileiro de 2022, o Palmeiras vinha num momento difícil, o Abel publicamente criticou o grupo e teve um período muito ruim e depois, quando ele muda o discurso, o time volta a render. E no último jogo, também ele vai publicamente, critica o grupo contra o Vitória. Quando, para mim, ele também errou. Quando você muda um time inteiro para jogar contra um dos times que estão na zona do rebaixamento em casa e você coloca a responsabilidade num grupo que não tem jogado, também é responsabilidade do treinador. Porque o Abel muda um time inteiro e aí o Vitória, que está mal no campeonato, que está brigando contra a zona do rebaixamento, assim como estava o Fluminense, o Palmeiras dentro de casa tem um rendimento muito ruim e é surpreendido pelo Vitória naqueles 2-0 no Allianz Parque. Fazia 9 meses que o Palmeiras não perdia em casa, uma sequência incrível, e o Abel escala um time completamente alternativo, sem necessidade, porque o Flamengo jogou com o time, 80% do time titular no final de semana. Jogou com o Pedro, que fez gol, Pedro voltou a jogar hoje e fez gol de novo. Então, assim, em muitos momentos, e aí pode-se até dizer que, mas o fisiologia, o departamento médico, estamos acompanhando os atletas. O Flamengo tem tudo isso também, E aí o Tite coloca praticamente o time titular no final de semana, ganha, vira líder do Brasileirão. O Flamengo assume a liderança porque o Palmeiras perde em casa, porque o Botafogo perde em casa. O Tite escala o time titular e assume a ponta do Brasileirão. E o Palmeiras, que pega um Vitória que não ganha de ninguém, ganha do Palmeiras no Allianz Parque, consegue respirar ali da zona do rebaixamento e o Palmeiras se distancia de um Flamengo que tem calendário igual ao do Palmeiras. Então, assim, quando o Abel critica os jogadores, ele tem que olhar também nas decisões que ele toma. Por exemplo, no jogo de hoje, algumas decisões do Abel na escalação, eu particularmente não entendo, porque a gente não sabe também internamente o que acontece, mas a gente vê o que acontece dentro de campo. Dentro de campo a gente vê que algum problema está acontecendo, porque o rendimento do Palmeiras está muito longe de ser aquele time. A força do Palmeiras é competitividade. A força do Palmeiras é força de elenco. A força do Palmeiras não tem individualidade. Surgiu o Estevão, que é o grande nome, que é o craque do time hoje, que é o jogador que faz a diferença. Mas, até por uma decisão do Abel também, dele jogar no final de semana, sai lesionado e não pôde enfrentar o Flamengo hoje e tomara que jogue na semana que vem, porque o Palmeiras... Bem, amigos, estou eu aqui com essa cara de cachorro para falar dessa noite terrível para nós palmeirenses. Meu Deus, o Flamengo passeou no Maracanã. A gente tem que respeitar porque o time dos caras é muito bom, tem muita qualidade, muita peça de substituição. Tava jogando em casa, pressão da torcida. Nosso time é guerreiro, mas tá faltando ataque, né, mano? A gente não tá mais assustando ninguém na frente e jogar se defendendo é difícil, né? Uma hora a gente sabe que, dependendo da qualidade do adversário, vai sair o gol. Também tivemos a infelicidade no segundo gol, os caras fizeram 2 e agora no jogo da volta, só um milagre. Mas a esperança é verde, né? Vamos acreditar.
E outra, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim, Felipe Anderson pelos lados do campo é muito desperdício. Mas, na hora que reclamar, o resultado foi justo e, pra falar a verdade, saiu barato pra nós. Beleza? Boa noite, pessoal. Tamo junto, nós. Bom, abro esse vídeo pra vocês dizendo uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás no futebol. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, time hoje mal escalado, time covarde em campo, a gente não jogou absolutamente nada. Aliás, a gente não tem jogado absolutamente nada faz tempo. Dos últimos 5 jogos são 4 derrotas, né? Dos últimos 5 jogos são 4 derrotas. 4 derrotas com um time péssimo em campo, pessimamente tecnicamente, né? Mal escalado, com os jogadores rendendo pouco. A gente trouxe o Felipe Anderson para jogar de lateral esquerdo ou de babá de lateral esquerdo, não dá para entender, né? Não entendi o porquê colocar o Giai num jogo desse tamanho hoje, né? Segundo jogo do moleque, realmente não entendi, né? O Gomes, puta vacilada, o Rony, não precisa nem dizer, mas o comandante é muito errado, vacilou demais com esse esquema covarde, primeiro tempo covarde. Não é que o primeiro tempo, como disse meu amigo Xingu, não é que o primeiro tempo a gente foi bem pra caralho e atingimos o nosso objetivo, não. Primeiro tempo eles só não conseguiram fazer o gol, entendeu? E no segundo tempo eles fizeram isso. Tá na cara. É só assistir um jogo do Flamengo que você vê que você não pode deixar o Gerson ficar flutuando em campo, ficar jogando tranquilão. Isso é, mano, tá na cara. É só assistir um jogo do Flamengo que você vê que o Gerson não pode ficar flutuando pra lá e pra cá sem ninguém marcando ele, entendeu? Ficam preocupados com a Arrascaeta, com o Pedro e deixam o Gerson dominar o meio de campo, engolir o meio de campo, jogar pra caralho. Então assim, é cagada de quem tá na frente no comando, né? Cagada de quem entrou em campo também. Péssimo. Palmeiras, péssimo. Horrível. Tá parecendo até que antigamente, né? Videotape falando essas coisas. Péssimo. Covarde. Time covarde. Hoje foi covarde. Feio. Tá aí, nação, tá aí, ó. Os palmeirenses falando aí pro Abel, time covarde. Meu Deus, hein? Que coisa, hein? Que aconteceu hoje? Olha, vou falar uma coisa pra você. Se você conseguiu assistir o jogo, né? Que passou somente na Prime Video, eu assisti. Eu vi os lances do Flamengo. O Flamengo dominou do começo ao fim. Não teve dificuldade. O Flamengo não tomou susto. O Flamengo pressionou desde o começo até o fim da partida. Teve alguns lances, por exemplo, quando o Flamengo fez o primeiro gol, o Flamengo deu uma diminuída na pressão, diminuiu um pouquinho o pé. O Flamengo ali conseguiu, podemos dizer assim, assustar bastante o Palmeiras. Poderia ter sido mais. Teve alguns lances ali. O Luiz Araújo, por exemplo, entrou e marcou. Ele teve o lance dele que ele marcou o gol, mas ele quase marcou outro gol. Se não fosse um capricho mais, ele poderia ter feito ali o terceiro gol e ampliado muito mais essa partida. Pra mim, poderia ter sido até com uns 4-0 nessa partida, que eu falo pra vocês, saiu barato demais pro Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer na próxima partida, o que o Tite vai preparar e se o Abel Ferreira vai conseguir reverter essa situação. Eu acho muito difícil. Do jeito que mostrou o futebol do Palmeiras no Maracanã, muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, notícias do Mengão pra você.